pessoal, tudo bem, pessoal? Vamos Hoje vamos falar sobre uma introdução a uma introdução teórica com relação ao tema de campo elétrico em um dielétrico, né? Certo? Ok, claro que estamos em uma disciplina de física básica 3, então assim vamos falar de uma maneira não tão profunda, mas que ajude, né? Que ajude no fundamento teórico. Um curso de eletromagnetismo vai se dar com mais profundidade, né? Bom, vamos iniciar falando sobre chegar aqui ao dielétrico, né? Que é um dielétrico, né? Primeiramente vamos fazer uma história, né? No dia a dia, na verdade, no cotidiano, né? No cotidiano, os materiais ou as substâncias, né? Os materiais, no caso, eles estão divididos em dois grandes tipos, né? Claro, em uma boa aproximação, claro, né? Uma boa aproximação, nós podemos falar de duas grandes classes de materiais, né? Condutores e não condutores, né? Os condutores, no caso, os não condutores, no caso, seriam os isolantes ou chamados também dielétricos, né? No nosso caso aqui, nós chamamos de dielétricos. Então, assim, os condutores, né? Os condutores são substâncias, né? Que vamos defini-lo por diferenciá-los com os dielétricos, no caso, né? Os condutores, no caso, são substâncias que contêm, né? Poderíamos dizer que contêm, né, uma fonte ilimitada, claro, entre aspas, né, essa ilimitada entre aspas, de cargas livres, né? Ou seja, estas cargas livres se vão movimentar, né, através do material, ou seja, né, conclusão, ou seja, que essas cargas livres vão a transitar à vontade, né, através do material, né, certo? Então é interessante, né? Então, só fixando, né, os condutores possuem cargas livres. Em contrapartida, nos dielétricos, né, todas as cargas estão ligadas, né? Dizer a átomos, no caso, né, ou moléculas específicas, certo? Então esse seria, no caso, assim, essa comparação que fazemos os dielétricos e os condutores, né? Ou seja, neste caso, se fixamos duas ideias, os condutores têm cargas livres e os dielétricos têm cargas ligadas, né? Tem sentido, né? Porque né? Corrente elétrica, ou seja, para ter corrente elétrica as cargas se movimentam, então tem que ter cargas livres. No caso de dielétrico não existe corrente, né? Não existe deslocamento de cargas, é mínima, portanto, então, isso significa que as cargas estão ligadas e não existe essa movimentação livre. Então, vamos lá, olha só, tudo bem, então podemos dar uma olhada aqui na tela. Podemos dar uma olhada aqui, na tela aqui, observamos, podemos de uma maneira simplista, podemos dizer, né? Ou aqui, este é um dielétrico, um isolante, e aqui temos cargas ligadas, uma carga positiva ligada a uma negativa, e assim, temos cargas ligadas, né? Então, isto aqui, né, vai ser uma carga negativa e uma carga positiva, forma um dipolo elétrico, né? Nós já falamos nas aulas passadas, já definimos bem que é um dipolo elétrico, né? Então, o dipolo elétrico parte de uma carga negativa a uma carga positiva, o vetor dipolo, né? Como aqui, este vetor dipolo aqui parte de uma negativa a uma positiva, a setinha está aqui, certo? Ok, olha só, então isso me traz, então quer dizer que eu estou falando de polaridade, né? Então vamos lá. Então podemos definir então que as moléculas dos materiais, neste caso decimos que as moléculas dos materiais dielétricos podem ser polares ou apolares. Polares que têm polos elétricos, né? E se polo positivo, polo negativo. E apolares, o contrário, não tem. Então dito isso, então eu defino, então, olha só, neste caso, por exemplo, aqui, como os dipolos elétricos estão aleatoriamente, poderia dizer, aqui se vocês observam aqui,
aqui os dipolos elétricos neste material estão aleatoriamente. Então, na média, eu posso dizer que na média aqui, eu posso dizer que na média aqui, né? O valor médio do dipolo elétrico, somando a suma, né, vai dar zero. Né? Porque estão aleatoriamente, uns para cima, outros para baixo, outros assim, aleatoriamente eles se cancelam. Então, isso significa que então eu posso distinguir, eu vou distinguir, então aqui, vou aproveitar para distinguir, neste caso, que existem dois tipos de dipolo elétrico. Então, existem dois tipos de dipolo elétrico. Um dipolo elétrico permanente e um dipolo elétrico induzido, né? Ou seja, um traz outra coisa, né? Então, só para fixar, quando nós decimos que temos uma molécula ou um material, quando uma molécula é polar, quando a suma do momento dipolar resultante é igual a zero, seria que é apolar. E se a suma do momento resultante, do momento dipolar resultante é diferente de zero, é polar. Deu para entender? Então, neste caso, eu posso dizer, se a resultante aqui, a média é zero, significa que isto seria apolar, não tem momento resultante dipolar elétrico, portanto é zero. Então, só aproveitando aqui, nós falamos que existem dois tipos de dipolo elétrico, permanente e induzido, né? Permanente e induzido. O permanente, um exemplo de dipolo permanente, eu já desenhei aqui, só para não perder tempo, né? Exemplo de dipolo permanente, temos a água. Um dipolo permanente temos a água. Olha aí. Um exemplo de dipolo permanente temos a água. Por quê? O que acontece? Este aqui, porque uma coisa, na natureza existem dipolos permanentes e outros são dipolos induzidos, né? Ou seja, que para existir tem que ter um agente externo para eles existirem. Neste caso da molécula de água, ele tem um dipolo permanente. Não existe um agente externo para produzir ou induzir este dipolo. Então, por isso a existência da água, né? Esse dipolo elétrico faz com que exista a molécula de água e nós tenhamos a água no caso, né? Isso este daqui é um dipolo permanente no caso. Aqui é o dipolo resultante, né? Aqui tem o dipolo positivo, de negativo positivo, e este é o dipolo elétrico resultante, né? Método de paralelogramo, né? Vectores. E existem também os dipolos induzidos, né? O dipolo induzido é aquele que neste caso, por exemplo, é aquele como esse aqui, tu aplicas um campo elétrico, a esta situação, se tu aplicas um campo elétrico a esta situação que nós já estávamos aqui, aplicas um campo elétrico aqui, olha só, se você começa a aplicar um campo elétrico aqui, aplicou um campo elétrico assim de uma maneira aqui você aplica um campo elétrico, no caso este é um campo elétrico, né? Esse campo elétrico, se você aplica um campo elétrico aqui, olha o que acontece com os dipolos começam a alinhar-se, ou aqui, os dipolos começam a alinhar-se na direção do campo elétrico, porque essa é a propriedade, né, que você aplica um campo elétrico a um dipolo, e o dipolo se alinha, o vetor dipolo se alinha ao vetor campo elétrico, certo? Ok, então aqui supostamente se você suma, então a resultante, no caso, a média aqui do momento, no caso, já é diferente de zero, né? Então aqui temos já ou seja, a resultante é diferente de zero, né? Assim, de uma maneira, estou falando de uma maneira bem por alto, né? Agora, uma coisa interessante também que podemos colocar aqui é do átomo, né? Só para dar uma coisa interessante aqui, eu vou falar aqui do como induzimos de uma maneira microscópica
vou falar de uma maneira microscópica, como induzimos aqui, olha só, aqui, vê. Olha, se vocês veem aqui, eu gostaria que vocês vejam aqui, olha só, o que acontece aqui? Aqui nós temos, podem observar aqui, aqui temos um átomo, uma visão microscópica, né? Aqui temos um átomo, onde o núcleo, o centro da nuvem de elétrons, coincide com o centro do núcleo positivo. Então, nós sabemos que o dipolo, lembrem que o dipolo, a definição de dipolo, na verdade, qual é a definição de dipolo, na verdade? A definição de dipolo é igual a quê? É igual, neste caso, é igual a carga pela distância, pelo vetor distância, né? Que isto é igual, né? No caso, isto aqui, né? Isso é o vetor dipolo, né? Isso já foi visto na sala de aula. Isto já foi visto na sala de aula, né? Aqui, certo? Então, olha só. Isso aqui que, se nós podemos enxergar aqui, observando, quando aplica esto, aqui o campo elétrico, neste caso, aqui não existe campo elétrico, aqui não existe campo elétrico, aqui o campo elétrico é igual a zero, não existe campo elétrico. Então, em ausência de campo elétrico, aqui temos o átomo é apolar, não tem polo, né? Não existe momento dipolar aqui. Então, quando aplicamos um campo elétrico aqui, olha o que acontece, as cargas negativas vão em sentido contrário ao campo, existe uma distorção do centro, né? do centro de gravidade, no caso, olha só, o centro, no caso aqui, o centro de gravidade dessa nuvem vai ficar aqui e o centro do núcleo vai ficar aqui. Então, observem que existe uma distância, e neste caso, um campo elétrico induz um dipolo elétrico, então induz um dipolo elétrico ao átomo, que estava um átomo em ausência de campo elétrico. Então, a este se chama dipolo elétrico induzido, né? Uma forma de enxergar também o dipolo elétrico induzido. Então, todos podemos dizer que em presença de campo elétrico, todas as moléculas de um dielétrico apresentam polarização, certo? Então, todas as moléculas em presença de campo elétrico, eles vão apresentar polarização, todas. Aí não vai existir apolares, não. Então, todas as moléculas em presença de campo elétrico, elas vão se polarizar, todas as moléculas, ok? Olha só, então, agora sim, uma vez que nós temos essa visão, então já temos mais ou menos, hemos colocado mais ou menos os dielétricos aqui nessa forma, né? Então, assim, resumindo, então, na verdade, os dielétricos, chamados também isolantes ou não condutores, né? Os materiais temos o vidro, a borracha, né? Exemplos de isolantes, né? Plástico, né? No caso, né? Então, assim, materiais não condutores, não isolantes, o mesmo nome diz, né? Isolantes. Então, assim, os isolantes, no caso, os dielétricos têm essas propriedades que já mencionamos anteriormente. Ok, agora sim, mas nós vamos tratar agora? Como que analisamos agora esse campo elétrico em um dielétrico? Ou seja, vamos aplicar o campo elétrico em um dielétrico, justamente esses materiais. Como já sabemos que esses materiais, em um campo elétrico, os dipolos se orientam. Já sabemos que um dielétrico, quando é sometido a um campo elétrico, os dipolos elétricos se orientam na direção do campo elétrico, ok? Então, olha só, isso pode, ou seja, eu posso colocar aqui, dando uma olhada, aproveitando isso, aqui, se o centro está aqui, né, eu vou colocar aqui, e esse é o dipolo elétrico, né? O dipolo elétrico se orientou, né? O dipolo orientou, nesse caso,
O dipolo eléctrico se orientou, neste caso, o dipolo eléctrico, neste caso, se orientou, vamos lá, acá, esse dipolo eléctrico se orientou na direção do campo elétrico, né? Ok, olha só. Vamos lá, então vamos analisar esse fato, né? Vamos analisar esse fato. Para isso, vamos trazer um capacitor de placas paralelas. Vamos trabalhar com um capacitor de placas paralelas. Vamos trabalhar com um capacitor analisando quando ele está quando dentro dele não tem nada e quando tem um dielétrico dentro do capacitor, né? Só que essa experiência foi feita por Faraday, né? A gente vai falar o que Faraday falou, né? Antes de iniciar esta conversa matemática, o Faraday fez uma experiência com capacitores, né? Ele já fez uma experiência com capacitores, ou seja, se adelantou, né, falando sobre isso. Ou seja, nessa experiência, ele aplicou a mesma diferença de potencial a dois capacitores, né, de placas paralelas, claro, iguais, claro, também, né, mas um deles com um material dielétrico, né, um deles estava com um material dielétrico e outro não, né, ou seja, um estava com material e outro não tinha, não, ou seja, outro no vácuo, né? No caso, né? Ou seja, então ele observou que o capacitor com dielétrico armazenava maior carga. Isso é a observação que ele fez. Então a gente tem que guardar essa informação, né? Para o posterior, né? A gente lembrar o que estou falando agora. Então Faraday já fez essa experiência, tinha feito essa experiência. Então ele, na verdade, mais um com material, então ele fez, ou seja, ele observou que a capacitor, ou seja, ele fez uma experiência, ele calculou ele analisou, na verdade, né, como se comportava o armazenamento, como carregava a carga, né, como armazena a carga cada capacitor. Nesse caso, aplicou a mesma diferença de potencial, com dielétrico, um capacitor com dielétrico e outro capacitor sem dielétrico. E aí observou que o capacitor com dielétrico armazenava maior carga. Então, hay que guardar isso aí, ok? Ou seja, só lembrando aqui, eu já fiz o gráfico também, né? Só lembrando aqui, eu já fiz esse gráfico aqui, porque nós sabemos que se a gente não faz gráfico anteriormente, a gente peca de estar, como se diz, demorando muito tempo, né? Então, olha só, aqui temos um capacitor no vácuo. Então, quais são as propriedades que nós sabemos? Isso daqui já foi feito, só que eu faço aqui só para resumir no caso, né? Então, olha só. ¿Qué sabemos sobre este capacitor? Este capacitor aquí, un capacitor normal, donde no tiene dieléctrico, ¿no? Un capacitor, este de aquí, este es un capacitor que no tiene dieléctrico, ¿no? Capacitor sin dieléctrico, ¿no? Vamos a colocar aquí sin dieléctrico, ¿no? Sin dieléctrico, ¿no? Es de un capacitor sin dieléctrico, ¿no? Es un capacitor sin dieléctrico, ¿cierto? Este capacitor sin dieléctrico, então, o que acontece aqui? Nós sabemos que o campo elétrico produz um campo elétrico, né? Campo elétrico positivo, da negativa, sai positivo e negativo. Está carregado com mais que zero e menos que zero cada placa, né? Ok? Então, olha só. Nós sabemos que no vácuo, né? No vácuo. No caso que temos aqui, nós já calculamos isso aqui, quer dizer, acá no vácuo é igual a isso. Estamos só lembrando aqui sobre a distância. Essa distância aqui é a distância entre a placa e placa, né? A distância entre a placa e a placa, né? Ou seja, eu posso aqui, eu estou esquecido aqui, mas tudo bem, eu posso colocar aqui a distância entre a placa e placa aqui.
distância D, né? Distância entre a placa e placa, ok? Agora o campo dentro da placa, o campo elétrico, né? O campo elétrico dentro destas placas, nós já calculamos também. É igual a que o campo elétrico dentro dessas placas, ou esse zero no caso, né? Aí, é igual a quê? É igual a densidade superficial sobre permitividade do vácuo, né? Então isso para o caso sim dielétrico, né? Olha só, tá tudo bem? Então isso que nós devemos observar no caso de um capacitor sim dielétrico, né? Então só temos o vácuo aí. Então temos essas informações, né? Lembrando que o Faraday, lembrando do Faraday, né, no caso, né? Lembrando que a capacitância é igual a carga por diferença de potencial, certo? Ou seja, você divide a carga sobre a diferença de potencial. Então, no caso do Faraday, né, com dielétricos entre as placas, assim, então, para ser maior, então, no caso, se é para que a carga tenha maior, então, quer dizer que a capacitância é maior, né? Ou seja, em outras palavras, estou dizendo o seguinte, né? No Faraday, o seguinte, o que o Faraday estava falando no seguinte aqui, só para fazer matemática do falado, é o seguinte, né? Nós sabemos que a capacitância é igual a carga sobre a diferença de potencial. Então aqui nós teremos que a carga é igual a capacitância pela diferença de potencial, certo? Então para o Faraday, a diferença de potencial é a mesma, né? Lembrem que a experiência de Faraday, a variação de potencial, ele manteve constante, né? Nós falamos no início. Então, para que a carga em um deles seja maior, é porque a capacitância em um deles é maior. Então, isso quer dizer que, na verdade, o que está aumentando, na verdade, o potencial é o mesmo. O que está aumentando é a capacitância, né? Então a capacidade, a capacitância do capacitor é que aumenta para que a carga seja maior. Então isso é uma observação interessante, né? Que podemos observar no futuro. Por enquanto aqui ficou só no blá blá blá, né? Então mais na frente a gente vai matematicamente demonstrar isso, ok? Ok, olha só. Então vamos lá. Primeiramente, nós já falamos sobre moléculas polares, apolares, nós já falamos como se define, mas uma coisa interessante que vamos a prestar atenção aqui é desenhar, vamos desenhar aqui o capacitor, mas vamos tratar de colocá-lo em 3 dimensões para enxergar melhor. Por quê? Só que esta vez, a gente, já que estamos falando de campo elétrico em um dielétrico, estamos falando de campo elétrico em um dielétrico, então, para ver isso aí, então, como já falei, vamos usar placas paralelas, só que dentro dessas placas paralelas vamos colocar um dielétrico, e aí vamos analisar como que se comporta o campo elétrico em um dielétrico. Ok, vamos lá. Então, olha só, já fiz esse desenho, né? Também, porque imaginem, se a gente fazer tudo de novo, esse desenho aí, imaginem, passo todo o tempo do vídeo. Então, já fiz esse desenho aqui, e aqui neste caso, vou colocar aqui, neste caso aqui vou colocar com dielétrico, né? Aqui neste caso o capacitor está com dielétrico, né? Com dielétrico, ou seja, dentro do capacitor dielétrico, dentro do capacitor tem um. Então, dentro do capacitor tem um dielétrico. Olha só o que estamos vendo. O dielétrico está aqui adentro. É só dar uma observada aqui. O dielétrico está aqui. Só que o que acontece? Nós já falamos, né? Que faz o campo elétrico, né? O campo elétrico polariza, né? E polarizar significa que orienta os dipolos na direção do campo elétrico, né? Olha só. Aqui. Menos, orientou. Por quê? Porque dentro das placas existe um campo elétrico. Olha aqui, esse é o zero, já estava aqui,
esse campo elétrico existe já. Então, esse campo elétrico externo seria esse campo elétrico externo como se diz, ao dielétrico, é o campo criado pelas placas, por essas placas. Estas placas aqui, deste capacitor, criam esse campo elétrico, uso zero, está aqui, esse campo uso zero. Então, só que aqui agora as placas estão dentro delas um dielétrico, e vamos analisar como que faz esse campo elétrico a este dielétrico, o que acontece, né? Que acontece. Mas lembrem a observação de Faraday também, já o Faraday, a experiência de Faraday, né? Que nós já falamos. Então, olha só, prestem atenção aqui. Tem aqui um campo elétrico, né? Tem um campo elétrico que já está no caso, já está atuando nesse dielétrico. Por que já está atuando? Porque ele já orientou os dipolos na direção do campo elétrico, olha só. Lembrem que esse capacitor tem carga mais que zero, menos que zero, ok? Mais que zero, menos que zero, ok? Então, olha só. A ideia é o seguinte, né? Analisar como influi, como responde este dielétrico na presença deste campo elétrico externo criado pelo capacitor de cargas mais que zero e menos que zero. Essa é a ideia. Ok. Então, olha só. Vamos lá. A ideia é o seguinte, né? O capacitor já está dentro, né? Temos uma distância que separa aqui, né? Uma distância que passa para aqui. Agora, que vai acontecer? Que é o que acontece aqui, né? Que é o que aconteceria aqui? Olha só, aqui temos cargas positivas mais perto das placas, né? Porque a pergunta é, por que essa orientação, né? Por que os dipolos ficaram orientados assim? Lembrando que essa configuração aqui, eu vou fazer de uma maneira aqui macroscópica, entre aspas, né? Ou seja, vou pegar um dipolo aqui, um redondinho, e vou colocá-lo aqui. Se vocês colocam aqui, é como se fosse aqui, um grandinho, pegar um deles, né? Estou pegando um deles só. Estou pegando um deles aqui, né? Então aqui, este aqui, melhor seria fazer, como se diz, para que fique melhor, né? Para que fique melhor seria assim, né? Azul, né? Azul, para que fique da mesma cor, né? Como que se a gente fez aqui, né? Olha só. Então, olha só, o que estava querendo dizer é o seguinte. Olha só, aqui como se fosse mais, aqui como se fosse menos, né? Eu peguei um deles aqui, né? Eu peguei um deles só para no macroscópico, né, para poder enxergar. Então aqui, neste caso, o campo, neste caso aqui, olha só, neste caso aqui, neste caso aqui, vou colocar aqui. O dipolo elétrico, vamos. O dipolo elétrico aqui, o dipolo elétrico P, vamos chamar aqui um dipolo elétrico P, neste caso, dipolo elétrico P, está aqui, esse é o dipolo elétrico, certo? Esse vetor que trace aí, que está na direção de quem? Está na direção de campo, está na direção do campo elétrico, o campo elétrico vai assim, está na mesma direção do campo elétrico, está na mesma direção do campo, elétrico. Então, essa é a ideia, né? Ou seja, esse campo elétrico orientou, né? Polarizou o dielétrico que está dentro aqui. Então, este campo elétrico criado por essas placas paralelas, né? Ele polarizou ao dielétrico, ou seja, orientou todos os dipolos na direção do campo elétrico, né? Certo? Ok. Olha só.
Agora, olha só, vamos aqui analisar outra coisa aqui. O que acontece? Vou colocar aqui de uma maneira simplista, de uma maneira prática, né, de uma maneira não tão profunda assim, mas que dê para entender. Eu fiz outra figura aqui, olha só. O que acontece aqui? Olha só. Eu tenho isso aí. O que acontece aqui? O que acontece? Acontece o seguinte, eu trouxe só a parte frontal, né? Não toda a parte interna, né? Só para fazer de uma maneira prática, né? No caso, né? Olha só, aqui continua sendo, né? Aqui continua sendo a carga mais que zero, né? No caso, no carga mais que zero, e aqui a placa menos que zero, né? Ok? Olha só, que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte: estas cargas negativas que estão mais perto das cargas positivas da placa, elas vão sofrer uma interação atrativa, né? Uma interação elétrica, entendeu? As que estão mais perto das placas, né? Lembram que estão mais perto das placas, né? Então, esses daqui, esta carga positiva com estas cargas negativas, ou seja, olha aqui, vamos aqui. Estas cargas negativas com esta carga positiva vai sofrer uma interação atrativa, né? Uma força elétrica atrativa, o mesmo esta. Eu peguei aqui só 3 filas, né? E, na verdade, tem em análise microscópica, tu pode ter milhões e milhões aqui de polos, né? Um monte. Só que aqui eu fiz um modelo, né? Um modelo com poucos para tratar de enxergar também, né? De maneira didática fazer. Então aqui existe essa negativa com essa positiva você vai atrair, essa negativa com essa positiva você vai atrair, ou seja, o que está mais, e a positiva, óbvio, né? Esta positiva com essa positiva você vai repelir, não, então vai separar. Então, mas esta atrativa, ao contrário, vai atrair aqui. Então, olha só, se tu faz isso, se tu começa a enxergar isso, o que vai acontecer aqui? Olha, o mesmo acontece deste lado, tanto do lado esquerdo como do lado direito, acontece o mesmo fenômeno. Ou seja, esta positiva se atrai, com essa negativa se repele. Então, estas vão atrair essas cargas positivas e vão atrair próximos a estas placas. Então, estas cargas negativas vão ser atraídas próximos à placa positiva e estas cargas positivas vão ser atraídas próximas à placa, certo? Mais ou menos vai ficar como? Se vocês veem isso, o que acontece? As cargas, se vocês veem isso, então estas cargas aqui, se vocês, que estão, essas cargas internas, ou seja, estas que ficam aqui internas, a partir da linha verde para aqui, esta linha verde, se cancelam, mais com menos se cancela, mais com menos se cancela, mais com menos se cancela, e o mesmo acontece lá embaixo, mais com menos se cancela, mais com menos se cancela, mais com menos se cancela, estas se cancelam, e mais forma-se uma carga de polarização que vai criar, que vamos ver. Então vai se criar uma carga de polarização, ou seja, devido a esse fato, vão sobrar só essas cargas negativas deste lado e as cargas positivas deste lado. Mais ou menos assim. Eu também já fiz esse desenho, mais ou menos assim, né? Já fiz esse desenho aqui, né? Para não estar demorando, né? Tudo é para não demorar, simplificar o tempo no caso, né? Então assim, vê. Então o que vai ficar, vê? Mais ou menos ficaria assim, vê? Olha aí, ficaria assim, vê? Né? Ficaria assim. Ou seja, então nós vamos ter aqui no caso, vamos ter aqui no o seguinte, né? Então se cancelaram as cargas internas, né? Já falamos por quê, né? Se cancelaram, se você vê aqui, já falei, tudo devido a essa interação atrativa, né? Estas cargas negativas são atraídas para do lado da placa positiva e essas cargas positivas se repelem, e esta aqui positiva se atraem com essas cargas negativas e estas daqui ficam do lado da placa negativa e essas cargas internas se vão cancelar, né? Isso mais, menos se anula, mais, menos se anula, mais, menos se anula. O mesmo acontece nas linhas embaixo, mais com menos se anula, mais com menos se anula, e assim vai. Então as cargas internas se anulam, mas forma-se uma carga de polarização. Como estas cargas que sobraram,
se le llaman cargas de polarización. A esas cargas que sobraron se le llaman cargas de polarização. E agora, essas cargas de polarização, como que a gente pode enxergar essas cargas de polarização, né? Essa é a ideia, né? Como enxergar essas cargas de polarização, né? Agora, a ideia é o seguinte: qual é a consequência? Agora, é analisar agora qual é a consequência da existência dessas cargas de polarização. Qual é a consequência? Vamos ver. Então, assim, existe, lembrem que aqui eu fiz um modelo simples, né? Um modelo simplista com 3 linhas, mas aqui existem infinitas linhas, né? Porque no nível microscópico tem muitas, né? Mas aqui eu fiz de maneira simples. Então, olha só, vamos lá. Então, eu posso dizer aqui, de uma maneira simplista, que eu posso colocar aqui, então aqui tem este aqui, se formou, vamos chamar que se formou aqui, então se formou espera aqui, isso para ok, tá certo aí, olha só, então se formou uma carga de polarização, né? Uma carga de polarização, ou seja, estas cargas que se formou aqui se lhe chama cargas de polarização. A estas se lhe chama cargas de... ¿Por quê? ¿Por que cargas de polarização? Porque foi consequência da polarização deste aqui, devido ao dieléctrico se polarizou devido à presença desse campo elétrico externo criado pelo capacitor de placas positivas, de cargas positivas e negativas, né? Então, é por isso que este se chama cargas de polarização. Então, aqui podemos dizer, então, aqui neste caso, vamos lá, nós podemos dizer aqui, aqui colocar aqui, então, o seguinte: a esta carga le vamos chamar com verde, vou colocar assim, vou colocar mais, então aqui vai ser mais, vai ser aqui vai ser mais, no caso aqui, mais que zero, né? E aqui o menos já sabemos que era menos que zero, né? E aqui, e neste caso aqui, as cargas de polarização, como que chamamos aqui? Aqui são as cargas de polarização positivas, não, negativas, né? Negativas no caso, né? Negativas. Aqui seria menos que zero, né? Menos que zero, menos carga, aqui, cargas de polarização no caso, né? Cargas de polarização, vou chamar a letra P de polarização. E aqui mais cargas, né? Hemos formado, se poderia dizer, aqui um capacitor, né? Um capacitor com cargas de polarização, né? Podemos dizê-lo, né? E essas cargas de polarização, então, vão criar ¿quê? Vão criar, então, também um campo de polarização, né? Se esse fenômeno criou, esse fenômeno dessa configuração que nós já fizemos, que nós já falamos, não vou repetir, ele criou cargas de polarização, né? Ou seja, formou, de certa maneira, entre aspas, um capacitor de polarização, poderia chamar assim. Ele vai formar também esse capacitor, devido à polarização, ele vai criar também um campo elétrico de polarização, certo? Como seria esse campo de polarização? Seria, mais ou menos, seria assim, né? Seria assim, então aqui nós vamos ter, então, aqui, então, vou pegar só de uma, né? Então aqui vou ter aqui, o campo sai do mais a menos, né? Sai do mais a menos, certo? Sai do mais a menos, né? Ou seja, sai de mais a menos, né? E aqui, né? Lembrem que eu só coloquei para 3, mas tem um monte, tem uma infinidade, né? Só eu fiz esse modelinho para 3 no caso, né? Então esse campo aí, lembrem que é horizontal, né? Só que não está saindo muito bem.
Então esse campo aqui é o campo de polarização. Esse campo aqui é o campo de polarização no caso, né? Esse campo aqui é um campo de polarização, né? No caso, né? Vou só repetir. Opa. Esse campo é um campo de polarização, né? É o campo de polarização. Agora, do outro não, né? O outro caso não, né? O outro caso é o campo, é o mais, neste caso aqui do outro, é o campo isso zero, né? O campo aqui, neste caso aqui, né? Neste caso aqui é o campo isso zero, né? Que parte daqui, né? Parte de aqui, né? Aqui já sabemos que aqui esse campo aí é o campo ESO zero, né? E nós já sabemos que esse campo é o campo ESO zero, né? É o campo ESO zero criado pelas placas que estavam anterior, que criaram esse campo externo no dielétrico, né? Então, olha só, interessante isto, por quê? Porque isto faz com que, olha só, se nós fazemos o referencial, né? Se nós pegamos o sistema de referencial, neste caso, se eu pego o sistema de referencial aqui, neste caso, bom, vamos pegar aqui, se eu pego o sistema de referencial, se eu pego aqui o sistema de referencial neste caso, né? Se eu pego o sistema de referencial aqui, a esto le llamo Y e a esto le llamo X, né? Então, nesse sentido, o que acontece? Eu posso dizer aqui, que meu campo elétrico, então o campo efetivo, né? Porque aqui já tem qual é o campo efetivo no caso, né? Que acontece com o campo efetivo, né? Com o campo elétrico efetivo no caso aqui. O que acontece? Olha só, o campo efetivo seria, vamos chamar esse campo efetivo, vou chamar o campo E. É igual, neste caso, a soma dos dois, certo? A soma dos dois vetores de campo, mais, agora, este sem dielétrico, e agora com dielétrico seria o campo de polarização. Ou seja, com dielétrico, sem dielétrico seria só isso aqui, né? Certo? Sem dielétrico seria isto aqui, com dielétrico é isto aqui. Olha a consequência, isso aí. Agora olha só. Isto me diz, calculando vetorialmente, isto vai te dar que isso zero x, né? Isso zero x menos, né? Vetorialmente, porque o outro está em sentido contrário. P, G, né? Menos, certo? Ok? Então, isso significa que tu pode colocar aqui o vetor, isso zero menos EP, tudo isso em intensidade, em quantidade, para saber quantitativamente, eu aplico o módulo, né? Quantitativamente, para saber, né? O quanto, né? Valor, eu posso pegar então um módulo, então como seria o módulo desse vetor? O módulo que no caso seria o E, que seria o campo efetivo, né? Então neste caso, quanto daria o E? Se tu aplica o módulo, vai te dar que é igual a isso zero menos o campo de polarização. Isso aí, na verdade, é o campo elétrico. Então, quer dizer que estou dizendo isso? Isso aí é a intensidade do campo efetivo dentro do capacitor, né, em presença de um dielétrico. Ou seja, a introdução de um dielétrico, então eu posso dizer que a introdução de um dielétrico entre as placas, ou seja, ao introduzir um dielétrico dentro das placas, trae como consequência que
que o campo elétrico efetivo dentro das placas diminuiu, certo? Diminuiu. Então, essa é a nossa primeira conclusão. Então, quer dizer que quando colocamos um dielétrico dentro dessas placas, o campo efetivo dentro dessas placas diminui, justamente nesse campo de polarização, tá certo? Continuaremos no próximo vídeo. Obrigado.